corrigir e orientar para permanecer em Tua presença, em Tua palavra, buscando sempre a Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, abra as portas do entendimento, que possamos estar em Tua presença continuamente, lendo a Tua palavra não somente no dia de hoje, mas durante todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, abrindo suas Bíblias em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1. Mateus 11, vamos ler do 1 ao versículo 19. Vou precisar aí de umas 4 pessoas, 4 voluntários, cada um lendo 4 versículos, 4 versículos, 4 versículos, e o último lê 6, ganha o prêmio, tá certo? Os meninos estão trazendo o microfone ali para nos ajudar, e a gente vai começar a leitura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do 1 ao 5, e aí vocês já ficam de mão erguida, ele vai dar o microfone, o segundo já faz a leitura do 5 até o 9. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: És tu que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que vos ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Alguém leu 6? Está com o microfone já? Levanta a mão, por favor, quem vai fazer a leitura. Mateus 11, versículo 6. Oi. Começar de novo, Até o 10, por favor. Vamos lá. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele mais que profeta. Obrigado. Alguém pode ler do 10 ao 14, por gentileza? Ao 15. Do 10 ao 15. Paz a todos. Amém. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Até o 15. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias, que havia de vir.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Alguém agora do 16 ao 19, por favor. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam na praça e chama aos seus companheiros. E dizem, tocamos flautas e não dançastes. E não dançaste. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e diziam, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém. Obrigado, minha irmã. Nós vemos agora a primeira parte de Mateus capítulo 11, do 1 ao 19. E só para contextualizar os irmãos, devido a um mês que a gente passou estudando sobre a família, e agora retomamos o Evangelho de Mateus, Mateus escreve principalmente aos judeus para demonstrar que Jesus é o Messias prometido. O capítulo 11 acontece durante o auge do ministério de Jesus ali na Galileia. João Batista estava preso por ordem de Herodes Antipas, porque denunciou o pecado dele. Nós vamos ver isso mais à frente em Mateus 14, do 3 ao 4. A prisão ocorreu na fortaleza de Maqueronte, localizada na região oriental do Mar Morto. João havia anunciado a chegada do Messias e agora preso e sofrendo, enfrenta um momento de questionamento. Ao mesmo tempo, cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum presenciavam inúmeros milagres, mas permaneciam incrédulos. O capítulo termina com um dos convites mais consoladores das Escrituras, o convite de Jesus aos cansados, que nós vamos observar daqui a pouco. Mateus 11 apresenta 3 grupos de pessoas. O primeiro é representado por João Batista, os que duvidam. O segundo grupo, os que rejeitam, representados pelas cidades impenitentes, que nós vamos ver do versículo 20 ao 24. E o terceiro e último grupo, nós vamos ver os que estão cansados, representados por todos aqueles que reconhecem sua necessidade de Cristo. Jesus responde a cada grupo de forma diferente. Aos que duvidaram, como João, ele oferece evidências. Aos que rejeitaram, ele oferece advertência. Aos cansados, ele oferece descanso. E nós vamos ver agora a dúvida de João e rejeição daquela geração. No versículo 1, nós lemos que Jesus tinha acabado de dar instruções, orientações aos seus discípulos, os 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar naquelas cidades. E Jesus inclui ou conclui as orientações dos discípulos e continua seu ministério, como sempre, andando e pregando, andando e curando, fazendo milagres. Isso mostra que o verdadeiro líder não apenas envia, mas ele vai também, ele vai servir. Jesus estava sentando com pecadores, com pobres, com pessoas doentes, enfermas e os curando. Não somente mandando os seus 12 irem fazer isso. Então nós vemos a diferença entre líderes que dizem vá e faça, e até mesmo os líderes daquela época que botavam muitas ordens, muitas crenças, muitas ordenanças, 613 leis para ser mais exato, e nem eles mesmos cumpriam. Então Jesus mostra desde aí uma diferença enorme. No versículo 2 ao 3, nós vemos que João, no cárcere, ouviu falar dos feitos de Cristo e enviou 2 dos seus discípulos a perguntar se era aquele que havia de vir ou deviam esperar outro. O que isso nos ensina, nos mostra? João envia 2 para perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?
João não perdeu a fé, mas estava lutando para compreender os métodos de Deus naquele momento. E tentar entender, porque a gente viu João apontar para Cristo, dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, realizar as profecias do Velho Testamento apontando para Cristo, preparou o caminho, acusou os pecados, apontou cada um deles, culminou em prisão e agora sentenciado. João fica com dúvida, diante dos sentimentos humanos, obviamente, que seguem a todos. João estava ali, João Batista, com dúvida, pensando: será que é ele mesmo? Não a respeito de Cristo em si, mas a respeito do reino, por exemplo, porque muitos aguardavam o Messias como alguém guerreiro, alguém que viesse trazer o reino de Israel novamente, tirar os romanos dali, expulsar cada um deles, e assim voltar a ter toda a sua pompa de reinado, ter todo o seu tesouro de volta. Ao contrário do que se via, Jesus estava sentando com os publicanos, que cobravam impostos. Jesus estava curando pessoas, estava alimentando os enfermos, e estava confrontando ali as autoridades religiosas e locais daquele lugar. Então, a dúvida, mas nós vemos que não é uma dúvida quanto a Cristo, mas quanto ao reino que não estava, vamos dizer, restaurado como muitos imaginavam. Não viam a multidão que todos os dias aumentava, como a gente vê na série The Chosen, por exemplo, Judas seguindo a Cristo e vendo os números aumentarem, pensando: qual é o momento que todo mundo vai pegar a espada, que todo mundo vai pegar suas armaduras e vamos assim acabar com os romanos? Quando é que nós vamos retomar o que é nosso? Essa era a dúvida para aquele momento. Então nós entendemos que João não perdeu a fé, mas estava lutando para compreender os métodos. Mesmo que você tenha sua experiência com Deus, oração, leitura bíblica, oração, seja um homem ou uma mulher de Deus, você vai ter medo em algum momento, vai ter dúvida em outro momento e vai questionar: será que é desse jeito mesmo? Será que é assim que Deus está agindo? Hernando Dias Lopes escreveu e disse: João não perdeu sua fé, perdeu momentaneamente sua perspectiva. A perspectiva não é o que você aprendeu, mas do presente para o futuro. Será que desse jeito que está sendo feito vai dar certo? Será que desse jeito que nós estamos vendo o ambiente, as coisas acontecendo, será que vai ficar bom para frente? Então essa perspectiva João estava perdendo. Será que desse jeito que Jesus está fazendo, sentando com pobres, com pecadores, curando, será que ele no futuro vai trazer tudo de volta? Será que tudo vai ser nosso outra vez? Era essa a mentalidade. A dúvida geralmente nasce quando Deus age diferente daquilo que nós esperamos. Porque você ora, você busca a Deus e até tem um meio agora, vamos dizer, neopentecostal, de que você pode jejuar 7 dias, fazer 7 vigílias, muito compromisso, muito voto, e depois dos 7 dias você vai ter o emprego dos sonhos, vai ter a casa dos sonhos, você vai poder encurralar a Deus contra a parede e Ele vai lhe dar o que você tanto pediu diante das suas penitências. Não é assim. Ele é Deus para começar, Ele é Rei para lembrar. Então devemos sempre lembrar: a minha oração me aproxima de Deus, o meu jejum me torna íntimo dEle, a minha leitura bíblica me faz ouvir a voz de Deus, a minha pesquisa me faz aprender mais, os louvores me faz ser agradecido, e se Ele quiser, vai ser feito. A hora que Ele fizer, será bem feito. Isso é para nos colocar no nosso lugar, e não para que a gente esteja igual ou maior do que Ele, lembrando que é Ele o Deus, e é Ele quem manda em nós. Nós vamos ver agora, do versículo 4 ao 5, um passo a passo. E Jesus, respondendo à dúvida de João, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus aponta para seus milagres. Os cegos estavam vendo, os coxos andavam, os leprosos eram purificados. Jesus responde com evidências e não apenas com argumentos. Jesus mostre a João o que está acontecendo, mostrando, obviamente, um futuro, uma perspectiva de milagres, não de luta ou de combate contra a carne, mas tirando do reino das trevas as pessoas, trazendo para o reino do seu amor, como está escrito, trazendo para a sua maravilhosa luz. Jesus responde com evidências e não apenas argumentos. Nossa fé deve estar firmada na verdade, e a verdade era o que João tanto apontava, mostrando que Jesus estava vindo, que a verdade ia vir, como o discípulo João também escreve, o verbo se faria carne e habitou entre nós, e nos dava condição de entender que a verdade iria nos libertar. Obviamente o evangelho não estava escrito nesse momento aqui, eu estou contextualizando, fazendo uma conexão. Então nós devemos entender que Jesus mostra cada milagre. Olhe, a luta está sendo travada, João Batista, mas não do jeito que ele imaginava. Não é com faca, com facão, com as espadas. Não é um exército terreno que está lutando, mas o reino de Deus está chegando e o reino das trevas não está vencendo. Nós estamos passando por cima, estamos expulsando demônios, até os mortos são ressuscitados. Era o que Jesus manda avisar a João Batista. Então, vamos ver agora do versículo 6. E bem-aventurados é aquele que não se escandalizar. Nossa irmã leu, e feliz é aquele que não se escandalizar. Então nós entendemos o seguinte: Jesus sabia que muitos tropeçariam por causa das expectativas erradas sobre o Messias. Não se escandalizem, porque não veio o Messias que vocês aguardaram. Não se escandalizem, porque a obra não está sendo feita do seu jeito. Porque nós temos o senso de controle muito grande. Se não for do jeito que eu quero, não está bom. Se não for do jeito que eu disse para fazer, não ficou legal. Se não for do jeito que eu orei, não está interessante. Então Jesus está aqui dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele que não vai se aperrear, que não vai se estressar, que não vai se abusar com o meu jeito de fazer. Então devemos agora ser o quê? Conscientes, alegres, satisfeitos. Deus está fazendo, Deus está trabalhando e é do jeito dele. O jeito dele é o melhor. A fé madura continua confiando mesmo sem entender. Saber que Deus é dominador sobre todas as coisas e nada sai do controle dele. É olhar, eu estou orando, eu estou lendo Bíblia, eu estou louvando, eu estou fazendo a minha parte como filho, sendo temente e obediente a Deus, então ele está fazendo a dele. Eu não tenho do que me aperrear com isso. Devemos ser atentos à vontade e o querer de Deus, mesmo quando não entendermos, fazer essa peneira de que se estamos no controle, no domínio de Deus. Vamos ver o versículo 7 e o 8 que diz: e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou seja, às grandes pessoas, a multidão que estava com ele, a respeito de João, que foste ver no deserto. É uma cana agitada pelo vento, ou caniço, como nossa irmã leu? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, ou que traja ricamente, ou que trajou ricamente roupas nas casas do rei. Então nós vemos que Jesus elogia João. Não era uma cana agitada, ou seja, uma pessoa levada ao vento. Quando bate o vento, as canas se inclinam, as canas vai e volta, se quebram, ficam do jeito que o vento quer. Então ele está mostrando, João permaneceu fiel, leal, e agora, como qualquer ser humano, tem dúvida, porque não estava sendo o que imaginava quanto ao reino terreno, mas é um homem firme,
O cristão deve permanecer firme mesmo nos dias difíceis. Ninguém aqui vive num mar de rosas, não é isso? Ninguém vive num mar de rosas ou debaixo de uma cadeira de balanço, sombra e água fresca, uma rede balançando, água de coco à disposição sempre. Não, até água de coco demais faz mal, né? Então devemos ver isso. Sombra demais também faz mal. Devemos tomar um solzinho. Então devemos ver essas condições e entender que o cristão deve permanecer firme mesmo nos dias difíceis. João Batista estava num dia difícil naquele exato momento. Estava, obviamente, enclausurado, sem a liberdade que tinha outrora, e o que ouvia não era que repúblicas estavam sendo tomadas. Não estava sendo tomada a cidade, e sim curas e outras coisas, e milagres e pregações, coisas que ele já fazia como pregava. Então a dúvida, obviamente, é oportuna e razoável para nos entender. Versículo 9 e o 10 diz: mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepara diante de ti o teu caminho. João era mais do que profeta, foi o precursor prometido em Malaquias 3:1. Ele conseguiu cumprir as profecias a respeito dele no Novo Testamento. Sua missão era preparar o caminho para Cristo. E até aquele, obviamente, que está fazendo a vontade de Deus, vai ter dúvidas. Quanto mais você e eu devemos ser conscientes quanto a isso. Porque a gente muitas vezes vem, canta, ora, faz a vontade de Deus aqui, e na segunda-feira o problema da semana passada ainda está presente. E diz: e agora? Eu não fiz a vontade de Deus? Devemos lembrar que é do jeito dele. E aqui Jesus mostra quem foi João, que João era mais do que o profeta ou o último dos profetas. Profecias tinha realizado ou cumprido, sua missão era preparar o caminho e ele assim fez. Mateus 11, agora, versículo 11 diz: entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Hernando Dias Lopes diz: a grandeza de João estava na missão de Deus que lhe enviou, ou confiou. Então, João foi grande, não porque tinha roupas bonitas, a gente sabe que não tinha. João foi grande não por conta da sua comida, não por conta de quem era seu pai ou sua mãe. João Batista foi grande pela missão que ele ousou cumprir, que ele não se desviou, não foi como folha levada ao vento, ou como uma cana que o vento levava para onde queria. João permaneceu firme. A grandeza espiritual não é fama, mas fidelidade. Assim como um terno e gravata, assim como uma saia longa ou outras coisas afins, não é princípio de santidade ou espiritualidade. Nós devemos compreender que a missão que você tem de ir e pregar o evangelho a toda criatura, ser filho, se parecer com Deus, ser imitador de Deus, isso é o que mais importa. Isso, independente dos costumes mundanos, você deve estar acima, olhando para a missão. Vamos ver agora do 12 ao 15. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Vou ver aqui em outra versão, na linguagem de hoje agora, diz: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. As pessoas violentas tentam conquistá-lo. Então, o que nós entendemos rapidamente com esse versículo? Alguns dizem: o reino do céu será tomado à força, por conta da expressão, não é isso? E nós entendemos que não é pela violência,
não é a força do braço, não é a compreensão do que nós temos aqui de forma externa, não é a humanidade humana, a sua capacidade de pensar, de agir, de tomar algo para si e semelhantemente os céus. Não eram as 613 leis que, por mais que alguém conseguisse cumprir, não seria o suficiente para estar no reino dos céus. Ele está falando aqui, obviamente, a gente vai ver no decorrer, que é a força de vontade no intelecto. Você resolve orar, mesmo quando não tem vontade. Lembra, eu tenho que orar, é uma disciplina. Eu tenho que ler a Bíblia, isso é uma escolha. Eu tenho que tomar o remédio quando está com dor de cabeça. Pode optar por não e ficar um dia, 2 dias com dor de cabeça, e assim outras coisas podem aparecer. Mas aí você decide, é uma escolha que começa na mente, assim como orar, assim como ler a Bíblia. Eu quero ir para o céu. Qual é o ponto de partida? Aceitar a Cristo. Eu quero estar no reino dos céus. Eu preciso orar, eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso ler a Bíblia. Então é uma decisão, não por violência, mas a força de vontade aqui é na mente. Versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Até o 15. O reino de Deus avançava com poder. A chegada de Jesus inaugurava uma nova etapa da história na redenção. Todos seriam salvos por Cristo, pelo reino dos céus, e não pelas muitas obras, muitas atitudes, muitas orações públicas, como faziam os fariseus. Então nós devemos sempre lembrar, não é por força, nem por violência, mas como diz no Velho Testamento, mas pelo o Espírito de Deus, assim diz o Senhor. Devemos ser conscientes quanto às nossas oportunidades de agradar e servir a Deus, que não é o muito fazer, mas como é feito, por vontade, por desejo de agradar. 16 e o 17, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocando-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. A geração era semelhante a crianças insatisfeitas, nada lhe agradava. Nós vamos lembrar bem de quando éramos crianças. Algumas vezes o pai e a mãe diziam, olhe, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E deveras vezes ficávamos com raiva. Eu ficava chateado quando minha mãe dizia, hoje não sai de casa para bater bola. Menino, que agonia que dava. E então, anos depois a gente começa a ter a consciência de que naquela época, na infância, na adolescência, na juventude, nada é do jeito que a gente quer. Pense na agonia. Hoje, como pais, nós começamos a ver espécimes de espelho, não é? As crianças fazendo atitudes semelhantes. A Altair já está rindo ali, vendo, lembrando ali dos meninos, e vendo, lembrando quem era. Eita, Jesus, eu era assim que minha mãe e meu pai se sentiam. Então, é algo que nós devemos entender. Antes de sair de casa pela manhã, eu estava vendo um vídeo, não tinha a ver, mas eu ouvi uma jovem dizer, eu hoje agradeço a Deus pelas vezes que meu pai disse que eu não poderia ser igual a minha amiga, ou estar com ela sempre, porque minha amiga ia sempre à padaria, ia ao mercado a hora que queria, a hora que podia fazer alguma coisa, a mãe não impedia, ela fazia tudo o que queria. Então, hoje, 10 anos depois de ter ficado brava, ter brigado com um pai, ter discutido algumas vezes na adolescência, hoje ela dizia que entendia, porque viu a amiga da época viciada em droga, cheia de tiques, tinha acabado de ter problema com o esposo, tinha apanhado do esposo, estava voltando para casa, mas no ônibus que retornava, não aguentava
permanecer na viagem porque queria descer para se drogar. Então ela começou a lembrar das vezes que o pai reclamou, das vezes que o pai botou de castigo, das vezes que o pai não deixou estar junto com aquela adolescente que tinha livre acesso a tudo. Então ela entendeu, naquela época nada me agradava. Naquela época nada estava bom, não estava do jeito que eu queria, mas hoje me agrada. Por quê? De certa forma foi obediente a pai e mãe, não pôde sair, obedeceu, ficou, e hoje colhe os frutos da obediência. Nós devemos atentar também para isso, que enquanto crianças ou até mesmo cristãos, muitas vezes queremos que seja feito da nossa forma. O líder do grupo bota uma roupa, alguém questiona. Diz que vai ter 2 ensaios a mais, alguém questiona. Diz que devem ler o livro todo, alguém questiona. Diz que tem que orar, diz que tem que jejuar, alguém questiona. Pede ajuda, vem 2. Então, sempre tem alguém dizendo, eu vou estar lá direto, eu vou fazer o que me pedem direto, e eu tenho que fazer isso e aquilo direto. Então, tem sempre alguém que se porta semelhantemente ao que Jesus aqui mostrou. Uma insatisfação com aquela geração. Uma geração que era semelhante a crianças insatisfeitas, do 16 ao 17. Agora o 18 e 19, para a gente concluir esse primeiro ponto. E dizem, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem que tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. João foi criticado por sua autoridade. A sua autoridade fazia com que as pessoas incriminassem ele de alguma coisa, mesmo ele sendo inocente, porque ele apontava pecados, ele profetizava com autoridade, e ninguém queria aquilo, se achavam donos da lei, se achavam precursores daquela lei. Então, não, João, fica na tua, tu chegou agora. Talvez só porque é filho de um sacerdote, porque é filho de alguém, fica aí. Não mexe com o que nós já fazemos. Já Jesus foi criticado por sua proximidade com as pessoas. O problema não estava nos mensageiros. O problema estava no coração endurecido do público, das pessoas daquelas cidades. Não criam, não acreditavam, porque as coisas não estavam sendo feitas como eles queriam, como eles entendiam. E aqui concluímos o primeiro ponto. Eu separei 5 perguntas rapidinho para ajudar a memorizar o conhecimento. Primeira pergunta: por que João Batista teve dúvidas? Alguém pode responder? Eu estava em casa pensando, meu Deus, tem que voltar ao tempo do bis, comprar uma caixinha de bis, vai ganhar o bis, para ter um empurra-purra, né, para poder responder. Vamos lá, gente. Por que João Batista teve dúvidas? Ótimo, minha irmã, ótimo. Porque estava preso, sofrendo e não compreendia completamente os planos de Deus naquele momento. Pelo fato de não saber o que é que Deus ia fazer, quais seriam os próximos passos, ele estava com dúvida. Segunda pergunta: como Jesus respondeu a João? E aí? Eu vi que ninguém estava dormindo, hein? Estava todo mundo acordado. Entendi, minha irmã. Apontando a resposta, apontando para o cumprimento das profecias e para os seus milagres. Jesus aponta e diz: olha aí, os cegos estão vendo, os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados, e para as profecias que estavam sendo cumpridas. Terceira pergunta: o que aprendemos com a crise de João? Que até os servos fiéis, que até os pastores, pregadores, evangelistas, líderes podem ter
Dúvida, gente. É algo humano, o medo é humano, a dúvida é humano, não importa a sua posição social, não importa a sua sabedoria, a sua formação, você vai ter dúvida de alguma coisa. Se você é advogado, se você é vendedor, se você é doutor, se é enfermeira, se você é psicóloga, em determinado momento você vai olhar para o livro ali de consulta e dizer, isso aqui, como é que foi, qual será o próximo passo? Vai ter que relembrar, então, podem ter questionamentos. Quarta pergunta, por que Jesus chamou João de grande? Agora ficou mais fácil, gente, vamos lá. Porque ele foi fiel à missão recebida de Deus. Quinta pergunta e última, qual era o problema daquela geração? Um coração endurecido, a resistência à verdade. O povo estava resistindo, o povo estava fechando os ouvidos e olhos para o que Jesus mostrava e o que Jesus falava, negando o conhecimento. Vamos para a segunda parte agora, certo? Versículo 20 ao 24, vou precisar de um voluntário. Quem está com o microfone, por gentileza. Já estão empurrando a pastora ali, lê, pastora. Ah, tá. Microfone. A não ser que tenha alguém aí com a voz de arcanjo e alarido de grande glória e possa bradar. Misericórdia. Oh, glória. Amém, meu irmão. Muito bom. Olha aí, voz que bradou, não é? Que bradou no deserto. Mateus 11, do 20 ao 24, ele leu. E nós vemos aqui o perigo da incredulidade nesse segundo trecho, tá? Nesse segundo tópico. Jesus começa a repreender cidades que receberam muitos privilégios espirituais. Elas viram milagres, mas não se arrependeram. É o que diz no versículo 20. Eles estavam ali vendo o auge do ministério de Jesus. Jesus pregando, fazendo acontecer. Não só estava falando, mas pessoas estavam sendo curadas. Pessoas estavam sendo ressuscitadas. Jesus estava demonstrando grande conhecimento, mostrando o poder de Deus ali, e eles estavam desprezando. Versículo 21 ao 22, nós vemos aqui ele também trazer um combate a Corazim, Betsaida, que foram confrontadas. Jesus afirma que cidades pagãs teriam respondido melhor à luz recebida. João escreve e diz, a luz veio para os homens, para os que eram seus, e os seus não o receberam, desprezaram. Isso aqui João estava apontando 60 anos depois da morte de Cristo, ou cerca de 60 anos depois da morte de Cristo. Isso que João estava apontando. Jesus veio, estava sobre eles, guiando, orientando, ensinando, e eles negaram. Diz o estudioso da época de hoje, dos dias atuais, que muitos não irão ao inferno pelos muitos pecados, mas por negar o perdão, por negar o conhecimento, porque hoje nós vemos cursos online, vemos vários vídeos, cultos online o tempo todo, e muita gente tem negado o conhecimento, mesmo se dizendo cristãos, mesmo indo à igreja todo domingo, mas estão negando o conhecimento.
Então devemos compreender que quanto maior a luz recebida, o conhecimento recebido, maior é a responsabilidade. Aqueles que não receberam tal conhecimento como as cidades pagãs, terão, obviamente, mais compreensão do que estes. Nós vemos, por exemplo, Sodoma e Gomorra, Abraão ali tentando dizer, ei, se tiver 50, 100, se tiver 30, obviamente ele queria apontar para o seu sobrinho, salvar a sua família ali, o resquício da família que tinha, mas Deus estava dizendo, não tem, se tivesse. Mas obviamente nós vamos ver aqui que Jesus estava sentenciando aquele povo, que obviamente nos dias de hoje teria gente que estava se tremendo a ouvir isso. Não, Jesus, vou te agarrar e não abandono, não solto mais. Mas aqui eles estavam vendo milagres e não estavam crendo. Nos faz lembrar também do pessoal ali que saiu do Egito, viram 10 pragas, viram coluna de fogo, viram nuvem guiando, viram o mar se abrindo. Antes do mar se abrir já estavam questionando. 10 pragas não foi o suficiente para mostrar o poder de Deus? Uma coluna de fogo protegendo não foi o suficiente? Uma nuvem que guiava eles não foi o suficiente? Passar a noite inteira atravessando o Mar Vermelho depois e do outro lado, porque não achou água potável, reclamar de novo? O povo era muito incrédulo. E nós vemos que o próprio Jesus depois disse, bem-aventurado é aqueles que não estão vendo essas coisas e vão crer, só pelo ouvir irão crer. E nós vamos ver o versículo 23, que ele diz, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus faz referência a Sodoma e Gomorra. Cafarnaum recebeu inúmeros privilégios, vendo milagres, vendo curas. Ali Jesus realizou muitos milagres. Mesmo assim a cidade rejeitou o Evangelho. É no dia de hoje também o que nós vemos de milagres, de curas, e muita gente não se atém para isso. Quanto à bondade e à misericórdia de Deus, versículo 24, porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus afirma que Sodoma estava com a possibilidade de receber menos rigor no dia do julgamento final. O maior juízo, palavras agora de Hernando Dias Lopes, ele diz, o maior juízo não é para quem nunca ouviu, mas para quem ouviu e rejeitou. Aplicação para nós, conhecimento sem arrependimento não gera salvação. Aumenta só a responsabilidade diante de Deus. Conhecimento você tem, mas não faz o certo. Tiago escreve e diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Tenho aqui mais 5 perguntinhas para vocês, para relembrar esse trecho aqui. Primeira, por que Jesus repreendeu essas cidades? Por que Jesus repreendeu essas cidades? Ótimo. Porque viram seus milagres e não se arrependeram. Segunda pergunta, qual foi o principal pecado delas? Uma palavra só. A incredulidade. A incredulidade. Terceira pergunta, o que aprendemos com Cafarnaum? O que aprendemos com Cafarnaum? Que privilégios espirituais não garantem salvação. Não garantem salvação. Eles tinham doutores da lei, tinham templo, tinham Jesus, mostrando conhecimento, curando, ensinando, batizando, fazendo tanta coisa. Batizando não, né? Correção. Mas não aceitaram, não compreenderam que ali estava o Salvador.
Quarta pergunta: o que significa endurecer o coração? Ótimo. Resistir continuamente à verdade de Deus, não acreditar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estava sendo mostrada, a verdade estava apontada ali diante deles. O gabarito estava à frente para fazer uma prova. E mesmo assim eles não quiseram. Quinta pergunta, a última: como evitar a indiferença espiritual? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Isso. Terceiro e último ponto, do 25 ao 30, outro voluntário, por favor. Sim, ó Pai, porque... Não precisa não. Sim, ó Pai. Amém, minha irmã, obrigada. Nós vemos o versículo 25 mostrar que naquele tempo, respondendo Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Jesus louva a Deus, o Pai. Os humildes receberam aquilo que os orgulhosos estavam rejeitando. Deus resiste ao soberbo e concede graça ao humilde. Nós devemos lembrar de Provérbios que diz que a soberba precede a queda. A queda estava eminente para os soberbos, porque ele aponta nos versículos anteriores que haveria punição quanto aos soberbos que diziam que já sabiam demais, que não precisavam de uma escola dominical, que não precisavam de um culto de doutrina. Não, eu já sei demais, para que ir? Isso é soberba. Então não importa quantos anos temos de cristãos, ou quantos cursos fizemos, temos que sentar para ouvir. Versículo 26, tudo acontece segundo a vontade soberana de Deus. Quando nós vemos, sim, o Pai, pois assim aprove. Jesus está agradecendo ao Pai porque foi feita a vontade dele. E diante da vontade de Deus, nós podemos até questionar, mas não vai mudar. Se Deus planejou, se Deus diz, ninguém pode invalidar, ninguém pode retirar, ninguém pode mudar o que Deus acabou de fazer. Versículo 27. Jesus afirma sua divindade e sua íntima comunhão com o Pai, quando ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não há conhecimento verdadeiro de Deus sem Cristo. Nós vamos ver em outras religiões por aí que nenhum seguidor de Buda, nenhum seguidor de Allan Kardec ou Padre Cícero, aqui mais perto da gente, eles podem ser levados diretamente aos céus, porque não se acha o caminho, não se encontra a verdade, não se conecta com a vida eterna sem Cristo. Tiago escreve, na verdade, lá em 1 Timóteo, Paulo escreve dizendo que há um só mediador, é Jesus Cristo. E nós vemos aqui ele dizer: olha, eu sei o que o Pai sabe, o Pai me conhece, temos comunhão, estamos íntimos. E aqui nós devemos compreender, Jesus afirma que a sua divindade e a sua intimidade
e comunhão com o Pai. Está acessível para aquele que se conecta com Ele. Em João, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz aos seus discípulos: não quero que sejam apenas servos, escravos, quero que sejam meus amigos, porque os escravos não sabem o que o seu Senhor está fazendo, mas os amigos entendem. O pai ou o amigo conversa: olha, eu vou fazer isso. E Jesus estava dizendo o que ia fazer o tempo todo, por exemplo, apontando para a morte na cruz: eu vou morrer, um dia não estarei mais aqui. E quando eles vieram entender, ele está dizendo isso. Não, o senhor não vai morrer, não. Depois que foram atinar, mas Jesus estava sempre fazendo conhecer, sempre concedendo segredos, não é isso? Então, devemos compreender que não há conhecimento verdadeiro de Deus sem Cristo. Alguém afirmou certa vez que leu a Bíblia 8 vezes. Dá para aderir muito conhecimento, não é? 8 vezes lendo a Bíblia, sim. Mas ele depois disse: não entendi foi nada. Não entendi foi nada, porque a gente aprende que a Bíblia se lê muito mais do que com um dicionário ao lado, o tio Google do outro. Nós entendemos, aprendemos que antes de ler, devemos orar, devemos pedir orientação, porque somente a letra, somente as folhas, somente a página, somente o ler e não praticar atrapalha no conhecimento. Quando você lê e você pratica, você está tendo conduta de quem entendeu, de quem está sendo salvo, regenerado, modificado e, sobretudo, transformado por Deus. Então não é só ler, é entender que o maior conhecimento provém de Cristo. Versículo 28, quando ele faz aqui o convite universal: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hernando Dias Lopes diz o seguinte: Jesus não oferece apenas alívio para os problemas da vida, oferece descanso para a alma. O convite é universal. Enquanto muitos recebem o convite e têm a oportunidade de escolher se vai a uma festa, se vai a um almoço, se vai a alguma reunião, e depois de ir à reunião, depois de ir à festa, depois de ir ao almoço ou qualquer coisa, mesmo depois de ter comido, não sente a saciedade ideal. Mesmo depois de ir à festa, sente que está faltando algo. Depois de ter ido visitar famílias, parentes, volta para casa e ainda está solitário. Então Jesus oferece muito mais do que um convite para fazer parte de um grupo social. Ele oferece descanso para a alma. Ele oferece descanso para os oprimidos. Ele fornece algo muito mais do que qualquer grupo social pode promover. Versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós vemos que, para contextualizar este versículo, os rabinos usavam a expressão tomar o jugo para descrever submissão à lei. Os fariseus usavam ou haviam transformado a religião em um sistema pesado e opressor. Era muita coisa para o povo cumprir, lembrar e obedecer. Era muita coisa para o povo seguir em frente. Eles não conseguiam. A ideia do jugo era quando se juntava 2 bois e colocava sobre eles do mesmo tamanho para que os 2 trabalhassem bem. Quando era um menor ou outro maior, tinha dificuldade. Mas mesmo assim, eles tinham que trabalhar à força para executar. E aqui Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Enquanto eram ensinados com brutalidade, com violência, com ignorância, com soberba, Jesus diz: sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Hernando Dias Lopes disse: o jugo de Cristo não é instrumento de escravidão, mas de aprendizado. Jesus é manso e humilde. Ele conduz seus discípulos com amor, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, comparado ao peso do pecado e do legalismo que era implementado na época. Seguir Cristo é ter liberdade. Seguir Cristo é entender que você pode decidir tanto se vai continuar, quanto decidir se quer orar agora ou daqui a pouco. Você não é necessariamente obrigado pelo medo ou conduzido por penitências futuras, não. Você pode escolher. Você pode ter a consciência de que Deus está no controle, mas você tem acesso de liberdade. O véu do templo foi rasgado, você pode entrar, pode orar, pode sair, voltar para casa. Para concluir, Mateus 11 apresentou 3 retratos espirituais. João Batista representa os que duvidavam. Jesus fortaleceu a sua fé. Corazim, Betsaida e Cafarnaum representam os que rejeitaram. Jesus chama também eles ao arrependimento. Os cansados representam aqueles que reconhecem sua necessidade por Deus. Jesus os convida para o descanso. O grande ensinamento do capítulo 11 é que Cristo continua sendo a resposta para todas as necessidades, para a dúvida, para os que rejeitam, para os cansados. Jesus é a resposta. Jesus é a completude para a nossa alma. Devemos ser conscientes quanto a isso. Quando houver dúvidas, olhe para Cristo. Quando houver incredulidade, devemos se arrepender. Quando estivermos cansados, devemos orar, pois Ele tem descanso para cada um de nós. Lembrem sempre do convite de Cristo, que nós não apenas pregamos lá fora, mas sobretudo para nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Todos entenderam? Tem alguma dúvida? Vamos orar? Todos de pé, por gentileza. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor, por esse momento de estudo e de aprendizado. Podemos, ó Pai, render graças a Ti por relembrar também conhecimento que o Senhor já nos deu outrora, e hoje, ó Pai, podendo ler e meditar mais uma vez. Te agradecemos por cada aluno que aqui chegou, por cada professor também no recinto, dando suas respectivas aulas lá embaixo. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. O Senhor é merecedor de honra e glória. Que o conhecimento adquirido nos aproxime de Ti, nos leve, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Vamos só tirar uma foto rapidinho, pode ser? Quem participou da aula puder chegar aqui na frente para tirar uma foto. Coisa rápida.